Muito boa tarde para você que está ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo. Vamos para o episódio de número 9 da Rádio do JJ, aqui trazendo os resumos das rodadas de NBA, agora das rodadas de playoffs de NBA, mais necessariamente das semifinais de conferência. Hoje a gente vai falar sobre duas partidas, New York Knicks e Boston Celtics, e Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, ambos os primeiros jogos de suas séries, beleza? Antes de começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, coloca aí nos comentários também quais são os seus pitacos para essas séries, e caso você esteja gostando muito do conteúdo, no final do vídeo, considere se inscrever porque ajuda a gente demais da conta, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolações, vamos para o nosso primeiro jogo, New York Knicks contra Boston Celtics. O jogo foi decidido na prorrogação 108-105 para o New York Knicks. E eu já fico aqui com uma cara inacreditável, né? Porque assim, em todos os momentos que eu pude falar que o Boston Celtics ganharia com facilidade, eu o fiz, né? Não tenho vergonha de admitir meus erros, apesar de serem muitos. E aí eles ganharam a primeira partida. Inclusive, a gente já começa falando sobre as zebras nessa primeira leva de jogos da semifinal de conferência. Porque assim, não são zebras também, tipo, absurdas, né? Foi um jogo só e, enfim, também são times que chegaram da semifinal de conferência. Então eles têm suas capacidades, né? Obviamente. Mas Denver, Knicks e Indiana ganhando, os três, essa múltipla para você que aposta seria um negócio realmente inacreditável, totalmente imprevisível. Mas vamos para a ficha da partida antes de continuar. Jalen Brunson com 29 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, 2 roubos de bola e 56,6% de true shooting. Deixa eu só deixar uma tela aqui já adiantada, porque ela vai ser muito importante pra gente. 11 pontos no último quarto, como é de costume, né? É o Jalen Brunson. Óbvio que ele vai fazer a maior pontuação da partida no último quarto. Eu nem sei se foi, mas deve ser. OG Anunoby, partidaça dele, tá? Partidaça do OG Anunoby. 29 pontos também. 4 rebotes, 3 assistências, 1 roubo de bola. Tudo isso com 66,6% de true shooting. Pelo lado do Boston Celtics, a gente tem 23 pontos, 16 rebotes, 6 assistências, 2 roubos de bola e 44,1% de true shooting para Jason Tatum. E Derrick White com 19 pontos, 11 rebotes, 2 assistências, 2 tocos e 50,3% de true shooting. Agora que você já sabe os principais números da partida, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente não se perder como eu me perdi no último episódio. Mas, primeiramente, vamos começar falando sobre o que não funcionou direito durante o jogo para o New York Knicks. Até porque o Boston Celtics ele acabou liderando por boa parte do jogo. Chegou a liderar, inclusive, por 20. Então os Knicks tiveram momentos ruins aí, né? Dá pra dizer assim. E essa liderança de 20 pontos veio até no terceiro quarto, né? Então não foi uma coisa que aconteceu só lá no começo do jogo. Mas vamos lá. O Karl Anthony Towns, ele teve em um momento da partida o que eu costumo dizer que é a versão mais. Não é nem a pior versão do Towns, é a versão mais irritante dele. É a mais irritante com toda certeza, tá? Faltoso pra caramba e cometendo vários turnovers e tomando decisões erradas. É muito chato, cara. É muito insuportável ver o Towns jogando do jeito que ele estava no começo da partida, né? A gente tem aí na prorrogação e no último quarto jogadores que praticamente não fizeram nada, é maldade, mas que não foram protagonistas durante o jogo, saindo desse vilão para herói, e o Taos também ajudou na prorrogação, então por isso que eu estou citando ele aqui. Mas teve um momento no jogo que o Taos estava na sua versão completamente irritante, e foi por aí mais ou menos que o Boston Celtics conseguiu abrir sua vantagem de 20 pontos. Justamente sobre o Celtics, né? Sobre essa vantagem de 20 pontos e o que aconteceu com o time ao longo do jogo. A tônica principal dessa partida foram as bolas de 3 do Celtics. Eles terminaram com 25% de aproveitamento, não estavam arremessando bem em nenhum momento, a não ser ali no meio do terceiro quarto, né? Mas 15 de 60
Eles arremessaram 15 de 60 no perímetro, tá? Muito baixo aproveitamento, se tornaram o time com o maior número de erros em bolas de 3 da história dos playoffs. Foram 45 bolas erradas. E essa é a tônica da partida para o Boston Celtics. Claro que a gente tem que ponderar outras coisas. O Porzingis ele jogou só 12 minutos. Ele não voltou do intervalo com problemas de saúde, não relacionados à Covid, nem a lesões físicas, né? Vamos dizer assim, lesões de músculo, etc. Mas é listado como doença, né? Como dores, né? Não necessariamente provenientes do jogo. Então ele não voltou para o segundo tempo. E aí você tem um Boston Celtics que estava arremessando mal de 3 e que perdeu um cara que ajuda muito o time nesse quesito, que é o Kristaps Porzingis. O Sam Hauser também saiu machucado na metade do terceiro quarto e não retornou mais. E aí você tem os 45 erros nas bolas de 3, 25% de aproveitamento nos arremessos do perímetro. Para o Boston Celtics, que é um time que depende muito dessas bolas de 3, é a principal característica desse time. E ainda assim os caras conseguiram levar o jogo para a prorrogação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero condenar a vitória dos Knicks e achar glamour na derrota do Boston Celtics? Não. É para fazer um único exclusivo comentário. A margem de erro do Boston Celtics é gigantesca. É gigantesca. Vocês entendem que por 3 pontos, seja na prorrogação, ou 1 ponto durante o período regular, o Boston Celtics quase conseguiu vencer um jogo que eles estavam arremessando 25% da bola de 3? Cara, é impressionante a margem de erro do time celta. Mas assim, também é impressionante a teimosia do time. Também é impressionante o quanto o Jason Tatum ele esquece o tamanho que ele tem. E eu entendo quando a gente fala sobre a cultura e a forma que o time tem que encontrar as suas saídas. E normalmente eles vão escolher o que eles estão mais acostumados a fazer caso as coisas estejam dando errado. Eles vão na bola de segurança. Mas, cara, você abandonar o arremesso de 2 dessa forma, sabe? Poxa, tem noites que não vai rolar. Ficou óbvio que o Boston Celtics estava numa noite ruim. Talvez, mesmo estando numa noite ruim, o time conseguir abrir 20 pontos de vantagem, deu uma segurança para falar, não, vamos ficar arremessando e uma hora vai dar certo. Só que não deu, né? É claro, é o Boston Celtics, eles podem empatar no próximo jogo com toda certeza. Eles podem roubar um jogo em Nova York também. Só que, cara, você começou a série perdendo. E isso é horrível, tá ligado? Porque, novamente, não é só demérito do Boston Celtics. A gente tem o New York Knicks do outro lado, que, cara, pode ter certeza, eles vão fazer de tudo pra levar o próximo jogo. Eles vão jogar a vida no próximo jogo, porque eles sabem que o momento é muito importante. E aí a gente pode ter um cenário apocalíptico do New York Knicks roubando os 2 jogos no... Como é que é o nome? No TD Garden. Nossa, tava quase esquecendo. Mas é isso, o jogo foi basicamente ao redor a análise do jogo, ela tá muito centrada na teimosia do Celtics e no New York Knicks também conseguindo aproveitar esse momento e convertendo aí a sua primeira vitória na série, a sua primeira vitória contra o Boston Celtics, inclusive na temporada, se eu não me engano, eles perderam os 4 jogos que jogaram contra o Celtics. A gente consegue ver isso aqui rapidinho. Enquanto eu estou pegando aqui essa informação, vamos lá. Boston Celtics, New York Knicks, exatamente, foi 4-0 para o Boston Celtics. Então, que momento excelente, né? Para se vencer uma partida de playoff, para começar vencendo o time celta. Vamos lá. Outra coisa importante sobre esse jogo. Como comentei lá um pouco antes, né, lá quando eu estava começando a falar sobre a partida, a gente tem uma virada de chave em que alguns personagens do jogo, como o Taos, como o Mikal Bridges, eles aparecem na prorrogação e ajudam os Knicks a vencer. Eu falei que a margem de erro do Boston Celtics é grande, mas veja bem,
tiveram várias coisas que também não ajudaram o New York Knicks a estar no seu formato ideal. Não é aquele caso que a gente fala, poxa, o Celtics perdeu, mas o Celtics teve seu pior jogo, o Knicks teve seu melhor jogo. De forma alguma. Os Knicks também enfrentaram vários e vários problemas, e aí quando algum desses dois jogadores, no caso o Towns e o Mikal Bridges, resolveram aparecer, eles conseguiram fechar a partida. Mikal Bridges que terminou o jogo com 8 pontos, sendo desses 8 pontos, na prorrogação foram 3. Tá? Inclusive o arremesso muito, muito, muito importante. Muito importante mesmo. Beleza? E aí, pra você que está vendo eu gaguejar a beça e a voz falhar, novamente eu te peço desculpa porque o tempo está muito seco em São Paulo. Eu estou tomando uma quantidade inacreditável de água. Meu nariz está zoado. É uma maravilha. Começamos o outono muito bem, né? Como é bom morar numa cidade bem poluída. Sou muito feliz com isso. Mas é isso, agora o próximo jogo eu ia deixar pro final, mas agora eu vou falar todos por aqui também, porque eu acho que vai ficar mais fácil, não vou esquecer. Próximo jogo entre New York Knicks e Boston Celtics é na quarta-feira, dia 7 de maio, às 8 horas da noite, com transmissão do Prime Video, beleza? Inclusive essa semana eu acho que até quarta-feira pelo menos só Prime Video, não. Quinta-feira é Prime Video também. A ESPN só vai transmitir jogo na sexta-feira, dia 9, tá? Até lá, todos os jogos serão no Amazon Prime Video. Vamos para o jogo 2. Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. Denver venceu, agora lidera a série por 1-0, 121-119, tudo decidido no tempo regulamentar. Destaques da partida, antes de eu começar a falar aleatoriamente e me embananar todo como fiz no primeiro bloco. Nikola Jokic, 42 pontos, 22 rebotes, 6 assistências, 2 tocos, com 60,5% de true shooting. Aaron Gordon com 22 pontos, 14 rebotes, 1 assistência e 64% de true shooting. Pelo lado do Oklahoma City Thunder, o principal jogador, Alex Caruso, 20 pontos, 1 rebote, 6 assistências, 5 roubos de bola. O cara é bom, né? Defendendo. Puta merda. E 77,6% de true shooting. Inclusive, número importante, o Alex Caruso chutou 5 de 9 nas bolas de 3. Tá bom? Excelente partida do Caruso, fez a parte dele, inclusive. Shai Gilgeous-Alexander, famoso SGA, com 33 pontos, 10 rebotes, 8 assistências, 2 roubos de bola e 55,1% de true shooting. O Shai, que não foi muito bem nas bolas de 3, foram 2 acertos em 6 tentativas. Vamos lá, sobre esse jogo. Cara, é impressionante. Foi bem impressionante, pra falar a verdade. Eu nem tô falando do Game Winner. O Oklahoma City, ele liderou a partida basicamente do final do primeiro quarto até os últimos 5 segundos do jogo. Teve vários momentos que eu estava aqui parado no setup e pensei, pô, o jogo vai desandar. Tava com a cara do OKC, sei lá. Quando chegou em 10 pontos, no Toma Run, ir pra 20 e já era o Denver Nuggets, tirar titular de quadra, e aí vão tentar resolver tudo no jogo 2. Mas não foi o que aconteceu. O Denver Nuggets não desistiu da partida em nenhum momento, sob nenhuma circunstância. Cara, foi bem impressionante, tá? Porque quando o time, o OKC abria 10, 11, e o Denver Nuggets conseguia voltar para 5, 6, isso aconteceu tipo 2, 3, 4, 5, 6 vezes, eu já tava ficando meio tipo, caraca, que é isso aqui? Tá ligado? Sabe quando você fica, sabe quando você fica com aquela sensação de tipo, o cara chega, mas não passa, isso vai te agoniando. Fica tipo, pô, decide logo, sabe? Tipo, será que você vai mesmo conseguir? Porque você tá tentando há um tempão e você fica meio naquele misto de tipo, pô, eu não vou torcendo pra um time virar ou não virar, ganhar ou não ganhar. Mas, cara, esse negócio de chegar perto e depois afasta, chegar perto e afasta, tava me deixando agoniado. Tava tipo, pô, e o que vai ser esse jogo? Isso foi me deixando tenso durante toda a partida. Afinal, novamente, foi do final do primeiro quarto até os últimos 5 segundos nessa toada. O OKC abria, o Denver conseguia responder de alguma forma. E vendo dificuldades no time de Denver ao longo do jogo, sabe? Tipo,
O ataque dos Nuggets, ele funciona muito bem. A defesa dos Nuggets não é das melhores da liga, pra ser bem assim, é legal ainda com o Denver Nuggets, tá? Eles chegaram na pós-temporada com a 10ª pior defesa da liga, apesar de ter melhorado os resultados ali no final da temporada. Então, qual que era a impressão que eu estava, tá? Até um certo momento do jogo. O Denver Nuggets, ele tem um ataque que consegue aproveitar os momentos de baixa do OKC e aí pontuar em cima disso e fazer suas runs e conseguir manter o jogo próximo, mas eles dependiam de alguns erros do OKC, não erros de turnovers, tá? Mas decisões de arremesso errada ou até propriamente os arremessos errados para poder criar essa situação em que o Denver tirava as vantagens, porque a defesa não parecia ser o suficiente para forçar esses erros. Tanto que não parecia ser o suficiente para forçar os erros, que o Oklahoma City Thunder ele acabou a partida com 9 turnovers, que é um número relativamente baixo comparado aos 18 do Denver Nuggets. Então era essa impressão que eu tinha. Inclusive eu fiz uma anotação falando que assim, para o Denver conseguir realmente virar a partida, não só encostar, mas virar, a defesa ia ter que aparecer pelo menos umas 2 ou 3 posses para forçar esses erros, ou o OKC teria que tomar decisões ruins em 2 ou 3 posses. E aí começou a acontecer. E aí eu levantei da minha cadeira. E aí eu fiquei completamente insano de madrugada. Foi uma coisa impressionante, assim, cara. Para além do resultado final, antes da gente emendar ali para os últimos segundos, uma partida ruim do nosso queridíssimo Jalen Williams. Ele terminou com 25% de aproveitamento geral, 5 de 20, 2 de 9 nas bolas de 3. Bem abaixo mesmo. E aí eu vou centrar minhas críticas nessa situação, apesar do Chet Holmgren ter errado os 2 lances livres, que basicamente permitiu com que Denver virasse a partida, porque eu acho que a gente espera uma coisa de cada um, sabe? Eu acho que cada um tem seu impacto, cada um tem sua função, e aí nesse jogo específico me soou mais decepcionante o Jalen Williams ter terminado a partida com 25% de aproveitamento do que o Chet Holmgren ter errado os 2 lances livres. Eu já vou explicar o porquê também, tá? Não é só questão em relação ao Jalen Williams, mas sinceramente, se eles quiserem ser campeões de fato, não dá pra ter jogos assim, porque o Shea ele teve uma boa partida. Ele teve uma boa partida. O aproveitamento é baixo? O aproveitamento é baixo, tá? 46% no geral. Mas ainda foram 33 pontos, 10 rebotes, 8 assistências. O cara quase meteu um triplo-duplo. Então a partida dele, de fato, não foi ruim. E teve um apoio grande do Alex Caruso também. Só que a gente tá falando de playoff, né? A gente tá falando de uma coisa muito maior do que um jogo de temporada regular. Por isso aí a derrota, sim, ela está também na conta do Jalen Williams, que inclusive eu detestei a postura dele nas entrevistas pós-jogo. Não sei se foi a impressão que eu fiquei pelos cortes que eu vi, não sei se foi uma impressão que ficou marcada só por um comentário, mas ele não parecia ter se importado o suficiente. Inclusive, eu percebi isso de outras entrevistas pós-jogo do OKC. Eu não sei se eles entenderam que eles perderam um jogo de playoff na semifinal de conferência. Eu não sei se eles estão achando que isso é ok, que isso é tranquilo, né? Vamos vencer. Isso aí a gente consegue reverter numa boa. Cara, é playoff. A gente tá falando de um time do outro lado que tem espírito de campeão. Isso que a gente tá falando do Denver Nuggets. Não é um time que tá começando agora. É um time que conhece o caminho pra vitória. Com o Nicole Jokic, com o Aaron Gordon e com o Jamal Murray. Isso porque a gente tá falando de um Michael Porter que está jogando lesionado. Está claramente jogando lesionado. Tá? Então assim, o OKC é um time superior? Com toda certeza. Ter vencido ontem não vai mudar. Não ter perdido ontem, inclusive, não vai mudar isso. Mas eu achei um pouco displicente. Eu achei um pouco ruim a postura do Jalen Williams, especificamente, na entrevista pós-jogo ontem. Isso pode não significar absolutamente nada, mas, enfim, é uma coisa que me incomoda. Agora, partindo pro final da partida. Partindo pro final da partida, né? Que frase, de fato, horrível. O jogo tava em 3 pontos, faltando 20 segundos, mais ou menos. E aí a posse era do Denver Nuggets.
e o OKC começou a fazer falta para o Denver Nuggets ir para a linha do lance livre, tendo 2 arremessos e não tendo a chance de acertar uma bola de 3 para empatar. E aí você vira para mim e pergunta: mas Jeff, o PT não era de esquerda? Mentira, nós não falamos sobre política nesse canal, a não ser quando for bem conveniente para mim. Mas agora, falando sério, vai. Você vira para mim e pergunta: mas não é uma decisão inteligente fazer isso? Porque você evita que o time empate. Cara, assim, faltando 20 segundos para acabar, tendo a melhor defesa, ou uma das melhores defesas da NBA, com outro time chutando 28% na bola de 3, porque esse era o número do Denver Nuggets quando isso começou a acontecer, será que é realmente uma boa opção? E aí, quando eles começaram a fazer isso, eu pensei exatamente o que eu estou lhe falando agora. E o que me veio na cabeça foi: cara, se acontece do Denver Nuggets acertar os dois, e sei lá, o jogador do OKC perde um arremesso só, que seja no lance livre, a situação já ficou ruim. A situação já ficou meio chata, porque eram 3 pontos e aí seriam 2, né? Caso isso acontecesse. Inclusive, o Oklahoma City Thunder terminou com 71% de aproveitamento na linha do lance livre, o que também não é nada impressionante, né? Vamos falar a verdade. Só que eles começaram a fazer isso. Inclusive, essa estratégia me irrita profundamente. Ah, mas é a mais inteligente. Às vezes coisas inteligentes também irritam, certo? Tipo, mas era a melhor opção. Às vezes a melhor opção é extremamente irritante. E é exatamente isso, cara. É chato você ver o time fazendo falta, pro outro não arremessar de 3, etc. Cara, pelo amor de Deus. Não, eu não gosto, eu sou totalmente contra. E eu acho que no cenário catastrófico acontece o que aconteceu no jogo de ontem. Porque daí você meio que permite o time sair de uma diferença de 3 para 1, se garantindo que você vai conseguir converter os lances livres. Aí eles fizeram a falta na segunda vez que estava rolando todo esse fluxo. No chat, ele que tem 75% de aproveitamento na temporada regular, deixa eu só conferir esse número, mas se eu não me engano é 75 ou algo muito próximo disso. Vamos lá, estatísticas, chat Hungry. Ele terminou a temporada regular com 75,4% de aproveitamento no lance livre. Ele tinha acertado os 2 que ele tinha arremessado até o momento, e aí ele ia arremessar mais 2. Matematicamente falando, era provável que ele errasse um deles, né? E obviamente, isso aqui não é uma aula de matemática, foi só um comentário meio burro. Mas, tecnicamente, né, a probabilidade era que ele errasse um deles, né? Se fosse o aproveitamento padrão da temporada regular. E aí ele errou os dois. O que também não seria um problema, porque na bola, na posse que Denver teve na sequência, o Aaron Gordon chutou para 3 e converteu. E aí o Denver Nuggets venceu a partida, faltou tipo 2 segundinhos, tentaram arremessar no meio da quadra, obviamente não deu certo. Inclusive, quando o Aaron Gordon ele recebe a bola do Westbrook, ali perto da zona morta, não estava necessariamente bem lá no canto, mas estava ali perto, ele arma para arremessar de 3, eu fiquei maluco. Assim, foi meio segundo. Foi meio segundo que eu xinguei ele de todas as palavras possíveis. Porque eu pensei, pô, cara, o seu time só está perdendo por 1 ponto. Você vai arremessar para 3? Olha como o Denver estava arremessando no jogo. Inclusive o próprio Aaron Gordon, no momento, estava 2 de 5. O que não é horrível. Mas ainda assim são só 2 acertos. E é aquele momento que você vai criticar, aí a bola cai. Aí, meus amigos, infelizmente acordei minha esposa. Desculpa, minha esposa, porque eu não achei que eu estivesse fazendo tanto barulho assim. Mas, cara, foi absurdo demais. Foi bom demais ver essa partida. É claro, não torcendo para nenhum dos dois. Imagino que para um dos torcedores, né, seja para Denver ou seja para o OKC, tenha sido uma tortura, principalmente para o OKC. Aí o OKC não foi tortura, foi meio traumatizante. Mas para quem só tava aproveitando, para quem só tava curtindo basquete, para quem é só apaixonado pelo esporte, cara, foi assim fantástico. Porque voltando um comentário,
Como eu fiquei tenso a partida inteira, nesse vai, não vai, nesse vai, não vai, ver Denver passando no último segundo foi tipo assim, explosão, tá ligado? Fiquei muito contente mesmo. Não pela derrota do OKC, mas pela forma do que a partida terminou, né? Por essa explosão aí, por essa atuação fantástica de um time que sabe o caminho para ser campeão. De um time que durante toda a série entre os Clippers, com os Clippers, né? Não entre os Clippers, mas com os Clippers, parecia até ser um time pior. Parecia, às vezes, até em vitórias, jogar pior do que o Los Angeles Clippers, mas ainda assim saindo com a vitória da série. Ontem foi mais uma vez que a gente olhava o contexto geral e parecia que Denver era um time pior e estava jogando pior do que o Oklahoma City Thunder. E eles terminaram vencendo. Porque é assim que times campeões fazem. E eu não preciso nem falar sobre o Nikola Jokic. Eu acho que não existe debate, tá bom? O Shai, ele pode ser o MVP. E tá tudo bem. Ele tem seu caso para isso. Mas o melhor jogador do planeta é Nikola Jokic. 42 pontos e 22 rebotes é fora de série. É fora da curva. É impressionante. Eu não canso de falar o quanto esse cara é bom. Eu comecei a temporada fazendo TikTok falando sobre como o Nikola Jokic era bom. Era novembro eu estava falando isso. Era dezembro eu estava falando isso. Foi no jogo de 30-20-20 eu estava lá falando isso. E aqui estou eu na pós-temporada falando a mesma coisa. Porque o cara é simplesmente impressionante. E também méritos demais pro Aaron Gordon, que foi decisivo, gelado, 2 game winners em um intervalo de 10 dias. Simplesmente Aaron Gordon, simplesmente Denver Nuggets. Espetacular esses primeiros jogos das semifinais de conferência, né? Uma prorrogação, um game winner, uma zebra com o Indiana ganhando de Cleveland. E hoje a gente ainda tem Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, o que promete ser uma série física, de cenas lamentáveis. Draymond Green contra Rudy Gobert vai ser impressionante, tá? Aproveitando já, só passar aqui para vocês verem também a imagem da partida, que foi o arremesso, olha que coisa linda. Foi o arremesso do do Aaron Gordon para cima do Chet Holmgren, e aí a bola caiu, e aí Denver foi muito feliz. E eu também, apesar do barulho e apesar da ameaça de multa. Vou mandar a conta lá para Denver para eles pagarem. Jogos de hoje, dia 6 de maio, terça-feira? Hoje é terça-feira, isso mesmo. Às 8 horas da noite, jogo 2 entre Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers, com transmissão do Prime Video. A série está 1-0 para Indiana. E às 10h30, o jogo 1 da série entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, com transmissão também do Amazon Prime Video. Na quarta-feira, dia 7, às 10h30 da noite, a gente tem o jogo 2 da série que a gente acabou de comentar. Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder, com transmissão do Prime Video, também em Oklahoma ainda, tá? O jogo só vai para Denver no jogo 3. Hoje, falando sobre Indiana e Cavaliers, jogo muito importante para o Cleveland Cavaliers, tá? Muito importante mesmo, cara. Assim, o Darius Garland ainda não é certeza, o que é realmente preocupante para o torcedor dos Cavs. E eles vão precisar jogar a vida, tá? Porque se isso aqui ficar 2-0 e ir para Indiana 2-0, cara, vai ser difícil recuperar. Muito bem, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, eu espero que você esteja curtindo aqui o canal. Se sim, novamente eu te peço, deixe o seu like, se inscreva e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.